Marinho de saída do Santos? No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora repercutir a entrevista bombástica que o atacante deu. Entre outras coisas, ele admitiu ter recebido recentemente propostas de Atlético Mineiro e Palmeiras. Bora falar também sobre Daniel Alves e as negociações com o São Paulo. A notícia não é das melhores para aqueles que gostam do lateral direito no Morumbi. Bora falar também sobre Danilo. Palmeiras adquiriu mais 20% dos direitos econômicos do jogador num excelente negócio. Vou passar as cifras e você vai entender direito essa história. Bora contar também sobre Roger Guedes, que estreou mais uma vez, salvando a pele do seu time e evitando que Silvinho fosse ainda mais cornetado nessa quarta-feira. Tem informações também sobre o Mundial de Clubes da FIFA, que deve ter um brasileiro como representante. Esse campeonato não tem um palco definido até esse momento. Vou falar ainda a respeito da Chapecoense batendo um novo recorde negativo e o Flamengo com a possibilidade de ter jogos importantes ao lado de sua torcida. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quarta-feira para todo mundo. Quem ainda não me conhece, sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Temos mais de 1.070.000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e deixa um like para que o YouTube reconheça esse programa ou esse vídeo como um vídeo legal e recomende para mais pessoas. Por falar em programa, me confundi agora há pouco, tem programa na noite dessa quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, chance de você mandar suas perguntas, aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. A gente tem conseguido boas informações exclusivas nos programas do Nicola. Bom, bora começar o vídeo com uma dica, lembrando que ele é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. Na 1xBet você tem muito mais chance de se dar bem, até porque a 1xBet oferece todo tipo de possibilidade dentro de um mesmo jogo. Você pode ganhar com cartões amarelos, com impedimento, com escanteio, com quem vai marcar o gol, em que momento, enfim, uma infinidade de opções. Sugiro que você pegue o link no comentário fixo desse vídeo para dar uma testada. Nessa quarta-feira, por exemplo, temos dois jogos de eliminatórias bem interessantes. Islândia e Alemanha. Vitória da Islândia está pagando R$16 para cada real apostado. O empate R$ 7,20, a vitória da Alemanha pagando 1,22. Já no jogo entre Belarus e Bélgica, R$19 para a vitória do Belarus, R$ 8,1 para o empate e 1,18 para a vitória da Bélgica. Que tal uma combinação de vitória da Alemanha e vitória da Bélgica para aumentar um pouquinho suas receitas ou sua possibilidade de faturamento? Essa é uma boa para hoje. Só para arrematar, vale a lembrança de que usando o cupom Nicola você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e o apostador iniciante na 1xBet que perder tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo com uma informação que vem do Japão. O Mundial de Clubes da FIFA, que deve ter representante brasileiro, não será mais em território japonês. As autoridades locais e a Federação Japonesa de Futebol decidiram abrir mão de organizar e recepcionar o Mundial de Clubes dessa temporada. A justificativa, a pandemia da Covid-19, que já causou inúmeros transtornos para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Dessa maneira, a FIFA, a partir de agora, vai buscar países interessados em sediar esse torneio, marcado para 9 a 19 de dezembro. Por que dá para imaginar que teremos um representante brasileiro? Porque o campeão da Libertadores vai representar a América do Sul no Mundial de Clubes e temos 3 dos 4 semifinalistas da Libertadores jogando no Brasil. Palmeiras, Atlético Mineiro, semifinalistas de um lado, Flamengo e Barcelona de Guayaquil se enfrentando do outro. O time equatoriano é a única possibilidade de evitar que um brasileiro dispute o Mundial de Clubes. Só para arrematar, vale a lembrança de que aquele Mundial com 24 times que chegou a ser pensado pela FIFA não vai estrear nessa temporada. Ele foi adiado. A gente teria nesse ano o Mundial de Clubes naquele formato tradicional realizado no Japão. Seria a volta do Mundial ao Japão depois de 4 temporadas, 2 nos Emirados, 2 no Catar. Resta saber onde é que teremos agora o Mundial de Clubes de 2021. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tropeçou nessa terça-feira. Mesmo com a estreia de Roger Guedes e com as presenças de Renato Augusto e Juliano como titulares, o Corinthians só ficou no empate 1-1 com o Juventude em plena Neoquímica Arena. E o pior é que o time gaúcho foi melhor do que o Corinthians durante a maior parte do tempo.
O Juventude abriu o placar com um gol do Ricardo Bueno no primeiro tempo, criou outras oportunidades para aumentar essa diferença, não conseguiu, o Cássio fez boas defesas, e na etapa final, Roger Guedes, que havia feito sua primeira partida como titular, sua primeira partida com a camisa do Corinthians, fez uma bonita cobrança de falta para garantir o empate em 1-1. Quinta estreia do Roger Guedes na carreira, jogador de 24 anos, e mais uma vez estreando bem. Ele havia estreado com gol pelo Criciúma, havia estreado com assistência com a camisa do Palmeiras, havia estreado com 2 gols e participação de um terceiro. Quando estreou com a camisa do Atlético Mineiro, só não marcou e não foi bem no jogo pelo Shandong Luneng, time que ele defendia lá na China. E agora, com a camisa corintiana, mais um gol que evitou a derrota e que evitou também maiores críticas ao Silvinho. O Silvinho já está sendo bastante cornetado, mas não tenho a menor dúvida que se houvesse uma derrota do Corinthians, a cornetada seria ainda maior. Corinthians que manteve a invencibilidade, mas perdeu a chance de se aproximar ainda mais dos primeiros colocados. 28 pontos conquistados depois de 19 rodadas. O Corinthians encerra sua participação no primeiro turno com esses 28 pontos ganhos. Já o adversário, o Juventude, é nesse momento o 13º colocado com 23 pontos ganhos. O objetivo do Juventude era terminar esse primeiro turno com 24. Acho que não dá para reclamar, especialmente pela melhora do time nas últimas partidas. Antes de mudar de assunto, só ressaltar uma coisa muito ruim do Corinthians de Silvinho. O Timão é o terceiro dono do pior aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro. Só 33% dos pontos. O Corinthians é também o terceiro time com menos vitórias dentro de casa. Só 2 vitórias. Muito ruim esse número. E é o terceiro com mais gols sofridos, todos os números, como mandante. Uma média de 1,33 gols sofrido dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre um excelente negócio que o Palmeiras garantiu a respeito de Danilo. Meio-campista titular absoluto do time de Abel Ferreira, contei para vocês na semana passada que é um garoto que está sendo preparado para jogar pela seleção principal. Já teve gente do Tite entrando em contato com membros da comissão técnica do Palmeiras atrás de mais informações do Danilo. O Palmeiras tinha 60% dos direitos econômicos do Danilo quando o contratou do Cajazeiras, time da Bahia. E tinha em contrato a possibilidade de o Palmeiras adquirir mais 20% dos direitos econômicos, ou seja, totalizando 80%. E o Palmeiras já há algum tempo adquiriu esses outros 20%. Os primeiros 10% foram comprados no ano passado, num investimento de R$200 mil. Nesse ano, alguns meses atrás, o Palmeiras adquiriu mais 10% por outros R$400 mil. Ou seja, o pacote de 20% foi comprado, adquirido junto ao Cajazeiras por R$600 mil. Aí você pode estar se perguntando, será que valeu a pena, Nicola? Não é que valeu a pena, valeu muito a pena. Recentemente o Palmeiras recusou uma proposta do Watford de 12 milhões de euros. Se a gente pegar esses 12 milhões de euros como um valor padrão, dá para imaginar que 20% equivalem a 2 milhões e 400 mil euros. E se a gente transformar para a nossa moeda, isso equivale a 14 milhões e 700 mil reais por 20%. Ou seja, o Palmeiras desembolsou 600 mil para ter 20% do Cajazeiras, e esses 20%, se fossem vendidos ao Watford, garantiriam 14 milhões e 700 mil reais, um lucro de 14 milhões e 100 mil apenas em 20% dos direitos econômicos. Com a lembrança de que o Palmeiras recusou os 12 milhões de euros do Watford, ele imagina que o jogador valha hoje pelo menos 15 milhões de euros. Não há mais previsão no contrato para que o Palmeiras adquira outro percentual do Cajazeiras e é bem difícil imaginar que o time baiano aceite negociar esse percentual antes da transferência do atleta para um clube do exterior. Bora falar agora sobre Marinho e uma entrevista bombástica concedida ao Ademir Quintino, jornalista que cobre o dia a dia do Santos. O Marinho demonstrou muita irritação com um monte de coisa. Entre outras coisas, o Marinho afirmou que deve permanecer no Santos somente até dezembro, apesar de seu contrato com o Santos só terminar em dezembro de 2022, ou seja, ele imagina que não estará no Santos na próxima temporada, apesar de ter contrato. Separei algumas frases que ilustram toda a irritação do Marinho. Abre aspas. Você vê Soteldo, Luan Pérez, Alisson, Pituca saindo, todo mundo saindo, e eu não saiu também? Mas não estamos numa boa situação e vou continuar, porque cheguei pela porta da frente e vou sair com o Santos na primeira divisão. Estou fechado até o fim do campeonato. E que o presidente pense um pouquinho. Não quero sair de graça. Fecha aspas. Vamos tentar entender essa frase. O Marinho deixou bem claro
que não vai deixar o time nesse momento de muita dificuldade, até porque ele nem conseguiria sair agora, o mercado está todo fechado, mas afirmou que fica até o fim da temporada e vai manter o Santos na primeira divisão. Quando ele pressiona o presidente a pensar um pouquinho e fala que não quer sair de graça, ele pressiona o Andrés Rueda a negociá-lo na próxima janela de transferências, entre dezembro e janeiro. Se não o fizer em dezembro e janeiro, o Marinho, a partir da metade do ano que vem, já vai poder assinar um pré-contrato para deixar o Peixe de graça. O Marinho também responde sobre os interesses de Atlético Mineiro e Palmeiras. Ele falou o seguinte: sim, recebi propostas, mas foram recusadas. Se as propostas foram recusadas, é porque o presidente viu que não era o momento de sair. É importante contar que em outro trecho da entrevista, o Marinho fala que procurou recentemente os dirigentes do Santos para pedir aumento e ouviu que não haveria possibilidade de dar um aumento por causa da questão financeira do jogador. Ele reclamou da falta de projeto do clube, enfim. Marinho tá pistola com todo mundo dentro do Peixe, inclusive com o departamento médico. O atacante, que não joga desde 28 de julho, afirmou com todas as letras que o hematoma na coxa foi causado por gente do próprio clube, do departamento médico. Ele se disse vítima de um erro médico e que essa pessoa responsável por cometer o erro não está mais na Vila Belmiro. Bora falar agora sobre a difícil negociação entre São Paulo e Daniel Alves pelas dívidas deixadas pelo tricolor da temporada passada. Leco, Raí e Alexandre Pássaro não pagaram ao Daniel Alves 12 milhões de reais entre direitos de imagem e luvas. E essa dívida foi herdada pela nova diretoria, que tem tentado, na medida do possível, chegar a um acordo com o Daniel Alves. Já ocorreram 2 reuniões entre representantes do Daniel Alves e dirigentes do São Paulo. E antes de gravar o vídeo eu conversei com um dirigente importante do tricolor e essa pessoa demonstrou que a chance de o Daniel Alves aceitar a oferta do São Paulo é mínima. São Paulo aguarda por uma resposta negativa do Daniel em relação à forma como o tricolor pretende pagar esses 12 milhões de reais atrasados. Daniel já deu alguma sinalização por meio dos seus representantes, que a proposta feita pelo São Paulo é considerada ruim. E é aí que vem a notícia importante. São Paulo tem dado todos os sinais, até de forma pública, que se o Daniel Alves não aceitar o acordo proposto pelo São Paulo, no fim dessa temporada, ou seja, no mês de dezembro, o tricolor vai procurar o Daniel e seus advogados para tentar uma rescisão de contrato de forma amigável. São Paulo tem vínculo com o Daniel Alves até dezembro do ano que vem e vai alegar que não tem a menor condição de continuar bancando 1,5 milhão de reais por mês. Dessa maneira, dá para imaginar que a possibilidade de o Daniel Alves deixar o Morumbi muito em breve tem aumentado de forma considerável. Bora falar agora sobre Chapecoense 1, Fluminense 2, outra partida disputada na noite dessa terça-feira. O Flu venceu com gols de Bobadilla e Luiz Henrique. A Chapecoense dentro de casa foi descontar no segundo tempo com um gol de Perrotti. Até buscou, criou oportunidades para diminuir ou para empatar o jogo, não conseguiu. Mais um tropeço do pior time do Campeonato Brasileiro em bastante tempo. A Chape termina o primeiro turno com apenas 7 pontos conquistados dos 57 possíveis. Campanha de nenhuma vitória, 7 empates e 12 derrotas. Poucos times na história do Campeonato Brasileiro da primeira divisão tiveram uma performance tão ruim. A Chapecoense hoje aparece 14 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Bahia. Nenhuma vitória, segunda pior defesa, terceiro pior ataque. Já o Fluminense, com esses 3 pontos, consolida uma recuperação no Campeonato Brasileiro, é hoje o 7º colocado, com 25 pontos conquistados. Agora fechar o vídeo com uma notícia importante para o torcedor do Flamengo. Depois de longa negociação, a Prefeitura do Rio enfim aceitou um pedido da diretoria rubro-negra para a volta do público ao estádio. Em caráter de teste, a Prefeitura vai permitir que o Flamengo tenha, por 3 partidas como mandante, a partir de 15 de setembro, jogos com torcida. As partidas serão contra o Grêmio na Copa do Brasil, contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro e contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América. Esses jogos teste terão diferentes capacidades no Maracanã. Primeira partida na Copa do Brasil, em 15 de setembro, vai contar com uma capacidade de até 24 mil pessoas, ou 35% do estádio. Já no jogo do dia 19, contra o mesmo Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, 28 mil pessoas, limite de ingressos vendidos, ou 40% da lotação do Maracanã. No confronto contra o Barcelona pela Libertadores em 22 de setembro, a possibilidade de até 35 mil torcedores no estádio,
ou 50% da capacidade do estádio. O que a prefeitura, as autoridades e o Flamengo combinaram? Só poderão entrar no estádio pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina ou a dose única, desde que aquela vacina seja aquela de dose única. É importante contar que além da vacinação em dia completa, haverá necessidade de apresentar um teste negativo da Covid-19 e esse teste vai precisar ser feito num laboratório credenciado até 48 horas antes de cada jogo. O Flamengo comemorou demais a decisão da prefeitura, porque imagina que a partir daí vai voltar a ter receita com bilheteria, com o sócio torcedor e vai se tornar um clube ainda mais forte para a reta final dos campeonatos de 2021. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal da Nicola. Quem curtiu, não esquece de deixar like. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra com mais um vídeo no fim da tarde dessa quarta e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola ao vivo para responder a todas as perguntas de vocês. Fechado? A gente se vê. Tchau, tchau.